Galera, mais um vídeo aqui no canal só para você FC. Eu sou o Lozinho para falar aqui de Série D, isso mesmo, Série D de decisão. Os jogos aqui da 10ª rodada da competição, no caso aí faltando apenas 4 rodadas para definir quem serão as equipes que irão avançar para a segunda fase. No caso aqui vamos falar, né, obviamente como eu faço aqui falando de cada grupo. No caso aqui no grupo 1, né, tivemos as partidas entre Porto Velho e Trem, né, onde a equipe do Amapá venceu fora de casa por 4-1. Também tivemos o São Raimundo de Roraima contra o Maitá, né, o São Raimundo meteu a goleada por 5-0. No duelo amazonense ali, o Amazonas empatou em 1-1 com o São Raimundo. E fechando os jogos do grupo 1, o Rio Branco venceu o Náutico por 5-0. Com os resultados, o Amazonas continua na liderança com 22 pontos, seguido pelo Rio Branco em segundo com 20, o São Raimundo do Amazonas na terceira colocação com 18 pontos e o Trem na quarta colocação com 15 pontos. O São Raimundo de Roraima também tem 15 pontos na quinta colocação, o Porto Velho em sexto com 11 e o Humaitá em sétimo com 6 pontos e o Náutico de Roraima com apenas 2 pontos em 10 jogos. Agora vamos para o grupo 2, né? No caso, grupo 2 onde tivemos aí a partida entre Pacajus e Juventude Sambas, né? Onde a equipe maranhense venceu fora de casa por 1-0. Praticamente nesse grupo aí tivemos aí as vitórias somente dos visitantes. No duelo paraense entre Tonaluz e Castanhal, né? O Castanhal levou a melhor fora de casa, vencendo a Tonaluz por 3-0. E na partida aqui também tivemos aí duelo entre equipes do mesmo estado, tivemos o duelo entre 4 de julho e Fluminense, né, jogo realizado em Piripiri, e a equipe do Fluminense levou a melhor, depois de uma sequência de jogos sem vencer, acabou conquistando o resultado positivo fora de casa, vencendo por 2-1. E fechando os jogos do grupo 2, o Motoclube perdeu em casa para o Tocantinópolis por 2-1. Com os resultados, né, o Motoclube continua na liderança com 21 pontos, seguido pelo Tocantinópolis com 16. Na terceira colocação, o Castanhal com 15 e o Pacajus na quarta colocação com apenas 15 pontos também. No caso, a equipe cearense teve um bom início, né? Chegando ali na vice-liderança, agora teve uma sequência de resultados negativos, aí está caindo um pouco o rendimento. E o Fluminense é o quinto colocado com 13 pontos, em sexto o Juventude Sambas com 13, né? No caso aí, as duas equipes também brigando por vaga na próxima fase. O 4 de julho na penúltima colocação com 9 pontos e a Tonaluz em último com apenas 5 pontos em 10 jogos. Agora vamos falar aqui do grupo 3, né? Grupo 3, tivemos aqui as partidas entre Crato e São Paulo Cristal, né? Jogo empatado em 1-1. No outro duelo do grupo entre as equipes do Rio Grande do Norte, tivemos o América de Natal vencendo o Globo por 1-0 no jogo realizado na Arena das Dunas. Também no estádio em Vianão, né? No caso o Afogados de Engaizeira empatou com o Retrô por 1-1. E fechando os jogos do grupo, né? Tivemos aí o Icasa vencendo fora de casa o Souza por 2-1. No caso, com os resultados, o Retrô continua na liderança com 21 pontos. Ali, né, já está, vamos dizer, próximo ali na classificação, né, provavelmente vencendo na próxima rodada já encaminha de vez a classificação para a próxima fase. O Souza na segunda colocação com 17 pontos, seguido pelo Icasa em terceiro também com 17, e o América de Natal em quarto também com 17 pontos. Na quinta colocação temos o Afogados com 15, em sexto o São Paulo Cristal com 12, na sétima colocação o Globo com 5 pontos e em último o Crato também com 5 pontos. No caso aqui praticamente temos aqui 6 equipes brigando aqui pelas 4 vagas, né? No caso uma delas já pode encaminhar provavelmente ao retorno na próxima fase, na próxima rodada, né? Já pode encaminhar. Agora vamos para o grupo 4, né? No grupo 4 tivemos o duelo baiano entre Atlético de Alagoinhas e Juazeirense, né? O jogo terminou empatado em 1-1, né? O jogo que abriu a rodada foi na última quinta-feira, dia 16. No final de semana tivemos Lagarto versus Sergipe, né? Onde o Lagarto levou a melhor vencendo por 2-1. No duelo alagoano entre CSE e Asa, né, a equipe do Asa levou a melhor vencendo por 1-0 e no Arroz o Santa Cruz perdeu em casa para a Jacuipense por 2-0. Com os resultados, o Asa continua na liderança com 18 pontos, seguido pelo Lagarto com 17, a Jacuipense em terceiro com 14, Juazeirense em quarto com 13 pontos, na quinta colocação o Santa Cruz com 12, CSE em sexto com 11 pontos e nas últimas colocações ali o Atlético de Alagoinhas e Sergipe com apenas 9 pontos em 10 jogos. No caso, o Asa mantém a liderança, né? Dependendo dos próximos resultados, pode, provavelmente aqui 2 rodadas já garantir a classificação. Ali o Asa e o Lagarto, né? Temos ali praticamente ali mais 4 equipes brigando pelas demais vagas. Dependendo do desempenho, né? Se mantendo assim, o Asa e o Lagarto já podem garantir classificação. E será que o Santa Cruz vai conseguir avançar para a próxima fase? Né? Não está sendo fácil aí para o torcedor aí da Cobra Coral. E vamos agora aqui para o grupo 5, né? No caso, o grupo 5, onde já temos uma equipe que pode ir matematicamente classificada para a próxima fase. No caso,
No duelo aqui de equipes das equipes de Brasília, né, no caso Ceilândia acabou perdendo em casa para o Brasiliense por 1 a 0. No caso Brasiliense com o resultado ali matematicamente já classificado para a próxima fase. Outro duelo do goiano tivemos no grupo, né, no caso a partida entre Grêmio, Anápolis e Iporá, terminou empatada em 0 a 0. Em outro duelo do grupo também tivemos o Operário de Várzea Grande empatando com o Ação por 1 a 1, né, no caso o Ação conquistando seu primeiro ponto na Série D, né, a equipe que ainda não venceu, mas conquistou seu primeiro ponto em 10 jogos, né, um empate e 9 derrotas. E fechando os jogos do grupo 5, né, entre Costa Rica e Anápolis, acabou empatado em 1 a 1. Aí com os resultados, né, o Brasiliense é o líder com 25 pontos, matematicamente já classificado para a próxima fase. O Anápolis em segundo com 23 pontos. O Operário de Várzea Grande em terceiro com 15. Na quarta colocação, o Costa Rica com 14 pontos. Em quinto lugar, o Iporá com 13 pontos. Na sexta colocação, o Ceilândia com 11. E na penúltima colocação, o Grêmio Anápolis com 8. E em último, o Ação com apenas 1 ponto. No caso aqui, vamos dizer para a gente, Brasiliense e Anápolis já podendo encaminhar suas classificações provavelmente já na próxima rodada. E disputando ali as demais vagas ali, tá entre o Operário, Costa Rica, Iporá, até o Ceilândia ainda tá vendo uma sequência ruim de resultados, né? Vem de 4 derrotas seguidas, pode ser que ainda consiga a classificação, mas aí teria que fazer uma boa sequência de resultados para poder avançar para a próxima fase. Agora vamos aqui para o grupo 6, né? O grupo também tá bastante equilibrado. No caso tivemos o duelo paulista, né, entre Inter de Limeira e Ferroviária, né? No caso a equipe de Araraquara venceu fora de casa por 1 a 0. Lá na Bahia tivemos também o duelo entre Bahia de Feira e Pouso Alegre, né? O Pouso Alegre veio numa sequência de resultados ruins, agora acabou perdendo para o Bahia de Feira por 2 a 0. No outro duelo do grupo aí, o duelo mineiro entre URT e Caldense, acabou a URT levando a melhor, vencendo por 3 a 2. E no duelo aqui capixaba, o Nova Venécia venceu o Real Noroeste por 2 a 1. Com os resultados, né, o Nova Venécia é o líder com 19 pontos, seguido pelo Pouso Alegre em segundo com 16. Temos a Ferroviária com 15, Real Noroeste também com 15 pontos. A equipe do Real Noroeste está numa sequência de 5 jogos sem vencer, também buscando a reação para poder avançar para a próxima fase. O Bahia de Feira em quinto com 14, a Inter de Limeira em sexto com 13 pontos, o URT com 12 e na última colocação a Caldense com apenas 2 pontos em 10 jogos. No caso aqui, analisando a tabela aqui, a equipe do Nova Venécia já provavelmente, se vem conquistar mais 2 vitórias, já pode garantir a vaga para a próxima fase. E para as demais vagas aí está bastante equilibrado, né? No caso a diferença entre o Pouso Alegre e o RT é de 4 pontos, né? Então o grupo ainda muito em aberto aí para poder definir quem serão os classificados para a próxima fase. Agora vamos para o grupo 7, né? No caso aqui o grupo 7, tivemos o duelo entre Nova Iguaçu e Portuguesa. Aqui desculpe amanhã às vezes eu bater assim, que eu não consigo fazer o vídeo com a mão cruzada, obviamente. Né? Vamos seguir aqui. No caso, o Nova Iguaçu e Portuguesa, né? No caso, quem custou levar a melhor foi a Portuguesa, vencendo o Nova Iguaçu por 2 a 0. No caso, a Portuguesa vem da sua segunda vitória seguida, né? A segunda vitória na competição, né? A equipe ficou um bom tempo ali até nas últimas colocações, agora dando uma boa reagida, entrando ali na zona de classificação para a próxima fase. Em outro duelo do grupo, também tivemos a partida entre Santo André e Oeste, no caso, o estádio Bruno José Daniel. A equipe do Santo André levou a melhor, vencendo por 2 a 0. Também nos demais duelos tivemos o Paraná contra o Pérolas Negras, né, no estádio Dorival de Brito, e a equipe do Paraná levando a melhor, vencendo por 2 a 0, mantendo-se ali na vice-liderança, também já próximo de encaminhar sua classificação para a próxima fase. E fechando os jogos do grupo 7, no estádio Albino Torbay, o Cianorte acabou perdendo em casa para o São Bernardo por 1 a 0. No caso, o São Bernardo é líder do grupo com 22 pontos também, muito perto da classificação. No caso aqui, nessa campanha, que 10 jogos foram 6 vitórias e 4 empates, com 11 gols feitos e nenhum sofrido. No caso, São Bernardo aqui com a melhor defesa do campeonato, né? Destacar também dar um destaque para o goleiro Alex Alves aí, que na temporada passada estava no Náutico, agora fazendo aí um bom campeonato, aí São Bernardo perto da classificação para a próxima fase. Com os resultados, né? O São Bernardo é o líder com 22 pontos, seguido pelo Paraná com 19, a Portuguesa em terceiro com 12 pontos, né? Dando essa boa reação aí agora, o Santo André em quarto com 11, o Nova Iguaçu com 11 pontos, o Cianorte em sexto com 10 e o Oeste em sétimo com 10 pontos e na última colocação o Pérolas Negras com apenas 8 pontos em 10 jogos. No caso, aqui pelo menos temos aqui 5 equipes aqui brigando pelas demais vagas, que Paraná e São Bernardo vão estar quase bem encaminhados para a próxima fase. E fechando agora falando do grupo 8, né, no caso tivemos a partida entre Juventus de Jaraguá do Sul contra o Marcelino, né, duelo catarinense, onde a equipe
do Juventus venceu o Marcílio Dias por 1-0, conquistando sua primeira vitória na competição. Apesar do resultado ainda, o Juventus é o penúltimo colocado do grupo. Outro duelo também do grupo 8 tivemos entre Caxias e FC Cascavel, né? Equipes que estão ali na zona de classificação para a próxima fase, empataram em 0-0. No duelo gaúcho entre São Luís e Aimoré, quem levou a melhor foi o Aimoré, vencendo fora de casa por 1-0. E fechando a rodada, o jogo que foi realizado ontem na segunda-feira, dia 20, o duelo entre Próspera e Azures, né? E a equipe de Pato Branco levou a melhor, vencendo por 3-1. Com o resultado, o Azures continua na liderança com 21 pontos, né? Já praticamente encaminhando sua classificação para a próxima fase, né? Se vencer na próxima rodada já pode garantir a vaga. Seguido pelo FC Cascavel na segunda colocação com 18 pontos, o Caxias em terceiro com 17 e o Aimoré em quarto com 17. Praticamente esse G4 aqui praticamente não muda muita coisa não, pelo jeito provavelmente sejam as 4 equipes que avançam para a próxima fase. Em quinto lugar o São Luís com 13 pontos, em sexto o Marcílio Dias com 11, na sétima colocação o Juventus com 7 pontos e o Próspera em último lugar com apenas 5 pontos em 10 jogos. É isso aí, o que vocês estão achando da Série D até agora? Algumas equipes aí com campanhas aqui impressionantes, né? Igual o São Bernardo que ainda não tomou gols, o Brasiliense com a melhor campanha na classificação geral, que isso aí influencia bastante na reta final. Eu gosto de deixar aqui, né, explicar, né, a questão de como funciona a questão da classificação geral, por que é importante. Porque por causa da classificação geral, no caso, são definidos, baseado nela, são definidos os confrontos das quartas de final. Porque no caso a segunda fase e as oitavas, ela já tem um chaveamento, vamos dizer ali, pré-definido. E quando chega nas quartas de finais, no caso, as equipes de melhores campanhas fazem o segundo jogo em casa, que é muito importante no mata-mata quando você está ali na busca pelo acesso, né? Fazer o segundo jogo em casa é fundamental para poder avançar para a próxima fase. Mas obviamente que se você tem uma boa equipe, você pode também decidir fora e também buscar a classificação. É isso aí, a Série D, faltando poucos jogos aí para encerrar essa primeira fase. O que vocês estão achando da competição até agora? Vocês acham que vai avançar de fato na próxima fase? Quem vai ficar de fora do caminho, né? É isso aí, a Série D de decisão, cada vez mais decisiva, né? E definindo quem será aí as 4 equipes que estarão na Série C de 2023, hein? Quem será? Vamos acompanhando tudo aqui no canal Só Procedência FC, porque aqui a Série D tem muita procedência. Valeu!